Dias Toffoli escancara o que muita gente suspeitava sobre o Supremo Tribunal Federal e dá um verdadeiro checkmate nos próximos colegas de toga. E nós vamos mostrar tudo aqui. Depois do vazamento das conversas da reunião entre ministros do STF, a Polícia Federal tomou conhecimento do que foi dito sobre as investigações conduzidas por ela. E ao que tudo indica, o conteúdo dessas falas não agradou nada. A reação foi imediata e agora o foco passou a ser o ministro Alexandre de Moraes. Você vai entender tudo em detalhes. São duas matérias importantes que revelam o que está acontecendo nos bastidores. Primeiro, vamos mostrar a análise do deputado federal Gustavo Gayer, destacando o que Dias Toffoli fez e por que isso causou tanta repercussão. Segundo ele, o ministro expôs para o Brasil o que estaria escondendo do Supremo Tribunal. Em seguida, vamos trazer as informações sobre o que a Polícia Federal teria preparado após o vazamento da reunião e como isso pode impactar diretamente Moraes. Fica comigo até o final para entender todo esse cenário. Já deixa o seu like no vídeo, se inscreva no canal para acompanhar outras análises como essa que você vai ver agora. De podridão que foi escancarada ao longo do dia em relação à nossa Suprema Corte. A gravação dessa reunião secreta na qual eles fizeram um conluio para proteger o Dias Toffoli, proteger a Suprema Corte, foi impressionante. Ali nós tivemos falas que mostram exatamente o núcleo do coração dessas pessoas. A gente teve Carmen Lúcia falando que toda vez que ela anda de táxi, todos os taxistas têm raiva, né, e têm nojo da Suprema Corte. Flávio Dino dizendo que ele é STF Futebol Clube e dizendo que o relatório da Polícia Federal é um lixo jurídico. O outro dizendo que é um absurdo a Polícia Federal investigar um ministro do Supremo sem autorização do Supremo. Você está brincando? Quer dizer que agora a Polícia Federal ela precisa de autorização para investigar o STF? Autorização do STF? Mas teve uma fala que começou a vir à tona hoje, o impacto dela. Está em debate no STF, por pressão da população brasileira, um código de ética. Porque o Brasil está vendo que se tem uma coisa que não tem ali dentro, é ética. Então o Fachin e a Carmen Lúcia começam uma discussão para que se tenha um código de ética. A Carmen Lúcia já não aguenta mais, toda vez que vai andar de táxi, os taxistas reclamando do STF. Não, você tinha que sair mais de casa, Carmen Lúcia. Você vai ver que não é só taxista. É padeiro, é motorista, é jardineiro, é todo mundo, tá? Tá todo mundo. Motorista de Uber, construtor, pedreiro. Teve uma fala ali que me chamou muita atenção. Eu estava vendo essa matéria agora, da pressão do conluio que eles fizeram ali, tá? A conversa em si quase que chega ao ponto de ser criminosa, que é essa daqui, ó. Dias Toffoli falando sobre o Código de Ética. Toffoli também disse na sua exposição que seria a favor de um Código de Ética para o Supremo. Interessante, né? Se todos os ministros, de novo, se todos os ministros estivessem de acordo em divulgar suas declarações de imposto de renda, o imposto de renda de suas empresas e dos seus familiares ascendentes, descendentes e colaterais até o 2º grau e afins. Ele disse estar disposto a fazer isso. Aqui, o Dias Toffoli meio que deu um checkmate na bloqueio do Código de Ética. Ó, eu sou a favor. Se todo mundo aqui fizer transparência. Eu sou a favor do Código de Ética se todo mundo aqui divulgar suas declarações de imposto de renda das suas empresas, das suas esposas, filhos e dos seus familiares. Ele sabia que ao fazer isso, ele estava consolidando a impossibilidade de que os outros ministros fossem a favor do Código de Ética. É por isso que nós temos ali hoje apenas Fachin e Carmen Lúcia que se declaram abertamente a favor de um Código de Ética que é algo urgente na nossa Suprema Corte. Eles não têm transparência. É contrato de 130 milhões com a esposa de é a esposa do Dias Toffoli também defendendo o Vorcaro, são viagens financiadas por grandes empresas no Brasil, viagens no jatinho, são jantares vultuosos financiados por grandes empresas no Brasil e grandes banqueiros. O resort Itaiaia. Então tem muita coisa, né? O Gilmar Mendes com o seu instituto. Aí o Gilmar Mendes, inclusive, ele entrou aqui e falou, ó, nesse momento, Gilmar Mendes fez uma intervenção. Nós não estamos aqui para discutir Código de Ética. Gilmar é proprietário da faculdade IDP em Brasília. Toffoli respondeu que só estava falando sobre o Código de Ética, uma maneira pessoal de Edson Fachin, porque gostaria de deixar claro
que não tinha receio em divulgar suas contas pessoais. Inclusive, abro as minhas contas bancárias, mas isso é para estar no código de ética. Não vou abrir sozinho. O meu amigo Dias Toffoli está falando o seguinte: se eu cair, vai todo mundo junto. É essa a mensagem que ele estava dando. Se eu cair, vai todo mundo junto. Sem falar que o Toffoli está revoltado. Cara, o Toffoli está quase naquele ponto assim de abrir a boca e sair delatando todo mundo, tá? Porque ele está vendo que ele está sendo colocado da fogueira e ele não está vendo o pessoal do governo em sua defesa. Lembrando, o seu padrinho, o motivo dele estar hoje na nossa Suprema Corte, se chama Luiz Inácio Lula da Silva, que agora quer cortar a cabeça do Toffoli para colocar o Bessias, aquele que foi levar o documento para proteger o Lula da prisão, né, quando a Dilma quis nomear ele como ministro da Fazenda, ministro da Casa Civil, eu acho. Então nós estamos numa situação de ruptura dentro do STF. Aí o Toffoli grava a conversa, nenhum dos ministros... Assim, é a primeira vez que eu vejo o STF realmente recuando por pressão pública. Porque juntou a imprensa, a população em geral, e ninguém aguenta mais o que eles estão fazendo. Eu queria fazer um pedido para os grandes institutos de pesquisa, Paraná Pesquisas, fazer uma pesquisa sobre a aprovação do STF agora. Depois de todos esses escândalos, como será que está, né, o nível de aprovação e rejeição da nossa Suprema Corte, principalmente separado entre ministros? Eu acho que seria interessante ver como é que está esse posicionamento do Brasil hoje em relação ao STF. Mas para terminar, Toffoli falou o seguinte: olha, beleza, querem código de ética, mas todo mundo aqui vai ter que mostrar o que vocês fizeram. Ele sabe que eles não vão fazer isso. Jamais que o Gilmar Mendes vai colocar em público sua declaração de imposto de renda do seu instituto. Jamais que o Moraes vai fazer isso com o escritório da sua esposa. Jamais. Então ali ele encerrou de uma vez por todas esse debate. Tudo isso para se proteger. É como o Flávio Dino disse, né? Todos ali são STF Futebol Clube. E olha só, não para por aí. Depois que vazaram as conversas daquela reunião que aconteceu nesta semana no Supremo Tribunal Federal, o presidente da Corte, ministro Edson Fachin, decidiu instaurar um inquérito interno. O objetivo? Descobrir quem foi o responsável pelo vazamento. Agora fica a pergunta: será que realmente não sabem de onde partiu isso? Ou estão tentando ganhar tempo e controlar a narrativa? Preste bem atenção, porque o jornalista André Narciglia vai explicar essa história em detalhe e você vai entender o que está por trás dessa movimentação dentro do Supremo. Hoje todos nós amanhecemos com a notícia de que o Fachin vai abrir um inquérito para investigar os seus coleguinhas, para investigar que ministro gravou e divulgou na imprensa ontem as conversas da reunião secreta que eles tiveram na última quinta-feira e que resultou na saída do Toffoli da frente da relatoria do caso Master. Fachin, abra o inquérito. Se você tem coragem, abra o inquérito, investigue os seus colegas, faça um novo inquérito das fake news contra os seus coleguinhas. Nós vamos nos divertir à beça. E eu não tenho dúvida de que você vai encontrar muitos ilícitos aí relacionados aos seus colegas no curso dessa investigação. Mas eu pago para ver, Fachin. E sabe por que eu pago para ver? Porque eu não acredito que essa investigação seja mesmo para investigar os ministros. Acredito que essa investigação vai servir para investigar quem está investigando os ministros. Essa investigação provavelmente vai ser uma forma do STF se vingar da Polícia Federal, daqueles que ainda têm alguma autonomia e expuseram com a investigação que foi feita o Toffoli e os demais ministros. É isso que eu acredito. E eu vou te contar mais detalhes disso agora. Eu sou André Marcília, advogado, comentarista jurídico. Veja só, dentro da sala na quinta-feira havia 11 ministros, ninguém mais. Então assim, ou um deles gravou a conversa, né? Ou a sala estava grampeada. Sinceramente, isso, se um gravou ou não gravou, eu até acho que essa gravação houve, acho que isso foi divulgado até parcialmente para a imprensa, não acho que divulgaram tudo, e acho até que essa gravação foi divulgada consensualmente, porque favorece a corte o que foi divulgado. Mas o ponto é o seguinte, para eles é muito cômodo chegar em algum momento e falar assim, ninguém gravou. Ninguém gravou. Foi divulgado, mas ninguém gravou. Então, alguém grampeou a gente. E se alguém grampeou a gente, quem que grampearia os ministros do STF? Opa, quem está investigando os ministros? Quem investigou o Toffoli? Portanto, a Polícia Federal. Pode, portanto, esse inquérito, e acho que vai ser isso, pode ser uma forma de investigar não os ministros, mas de concluir
né, concluir falsamente que os ministros não gravaram e que a sala estaria grampeada e que quem divulgou esse grampo, vamos dizer assim, para a imprensa foi alguém da Polícia Federal. E, portanto, o STF, com isso, se voltaria contra a Polícia Federal, que ainda tem algum pingo de autonomia dentro desse país e está indo para cima do Toffoli e dos demais ministros. A notícia, inclusive, que a gente hoje também teve, é de que a Polícia Federal teria outros relatórios, não apenas o relatório entregue ao Fachin sobre o Toffoli, mas relatórios também sobre outro ministro. Quem que vocês acham que é? Provavelmente o Moraes e até talvez outros mais ministros estejam no radar da Polícia Federal. E se isso está acontecendo, eles vão querer parar. Eles vão querer estancar a sangria, vão querer segurar a Polícia Federal. E uma forma de segurar é investigar quem está investigando, é investigar o investigador. O STF é campeão em inverter, não é? Eles fizeram isso no caso do Talhaferro. O Talhaferro denunciou e passou ele a ser o denunciado. Então, o STF sabe muito bem fazer isso. Se os ministros estão sendo investigados pela Polícia Federal, vamos abrir aqui um inquérito, dizer que a sala estava grampeada, que quem grampeou só pode ser a Polícia Federal que estava investigando o Toffoli e que, portanto, agora o STF vai passar a investigar o investigador. O STF agora vai passar a investigar quem investiga, vai passar a investigar a Polícia Federal e tirar dela a autonomia para toda e qualquer investigação. É muito provável que seja isso. E, sobretudo, reforça essa minha tese o fato de que o Fachin não tem coragem e força institucionais para investigar os seus colegas. Mas os seus colegas têm força o suficiente para colocar o Fachin como uma espécie de rosto, né? Como uma espécie de executor daquilo que eles internamente decidiram, que é, por exemplo, usar o Fachin para dizer que agora quem vai ser investigado é a Polícia Federal. O Fachin não tem coragem para investigar os colegas, mas os colegas têm força o suficiente para botar o Fachin para fazer esse trabalho. Mas o que aconteceu foi que houve vazamento das conversas daquela reunião que seria reservada no Supremo Tribunal Federal. E muita gente já levanta a hipótese de que o próprio ministro Dias Toffoli possa ter sido responsável por esse vazamento. Justamente para mostrar ao Brasil e ao mundo que a partir de agora sua posição estaria diferente dentro desse cenário. Mas o ponto mais delicado não foi só o vazamento em si. Durante essas conversas houve uma fala que chamou a atenção da Polícia Federal e não foi bem recebida pela direção da instituição. Segundo as informações que surgiram, o ministro Alexandre de Moraes teria feito comentários sobre a PF que causaram forte incômodo. E agora o clima esquentou. O que estamos vendo é uma situação incomum, um tensionamento direto envolvendo integrantes da Suprema Corte e a Polícia Federal. Para explicar tudo isso com base jurídica, o advogado e jurista Couto de Novaes vai detalhar essa história e mostrar o que pode estar por trás dessa movimentação. A Polícia Federal prepara relatório bombástico sobre ligação entre Moraes e Banco Central. Isso está estampado em toda a mídia. Vamos aqui do Pleno.news. Ministro, o Moraes, é citado em diversas vezes em diálogos no celular de Vorcaro. Do conteúdo vazado, alguém gravou, alguma toga gravou, alguma das 10 togas que participaram daquela reunião de ontem, onde expulsaram o Toffoli da relatoria do caso Master. Alguém gravou. E os ministros dizem que foi o Toffoli que gravou. O Toffoli disse que ele não gravou nada, jamais gravaria. Só que alguém gravou, entregou à imprensa. A imprensa transcreveu e articulou aí em forma de uma grande matéria. Lá tem a reação de cada um. Eles não imaginavam que estavam sendo gravados. E lá está. A máscara do André Mendonça caiu. A máscara do Nunes Marques caiu. E a máscara do Fux foi a que mais caiu. Todos declararam apoio irrestrito, apaixonado ao Dr. Toffoli. E demonstraram que quem tem aquilo tem medo. Eles também estão com medo. Você vai saber quem deu a ideia de fazer aquele arranjão, daquela cartinha. Você vai saber o posicionamento de Fachin, de Carmen Lúcia, de todos. Toffoli jogou pesado com todos os outros 9 que lá estavam. Você vai saber esta conversa. Eles nunca poderiam imaginar que um deles estaria gravou e soltou hoje na mídia. Você vai saber exatamente como se chegou àquela notinha que todos assinaram. A notinha que diz que não era caso de suspeição, que todos amavam o Toffoli, mas o Toffoli estava saindo. Muito bem. E então hoje, e a PF foi muito atacada, por Moraes, lá nesta reunião. Todos, na verdade, de uma forma geral. Todos atacaram. Muito bem. Agora,
Hoje, então, a PF dobra a aposta e diz que está preparando um novo relatório agora sobre ligações entre Moraes e o Banco Master. Deus nos defenda. Ministro Moraes é citado em diversas vezes em diálogos no Cilat de Vorcar. Aliás, hoje também já tem um novo diálogo revelado, uma conversa entre o marido da filha do Silvio Santos, aquele que foi ministro do Bolsonaro, e o Vorcaro sobre uma causa bilionária que estava nas mãos do Toffoli. Que coisa, hein? A Polícia Federal encaminhou ao ministro Edson Fachin, presidente do Supremo Tribunal Federal, um relatório que detalha a relação entre Dias Toffoli e o banqueiro Vorcaro no âmbito do Master. O documento também abre espaço para análise de registros que menciona quem? Alexandre de Moraes. Diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, comunicou a Fachin que conversas extraídas do Cilat de Vorcaro, controlador do Master, trazem referências frequentes a Moraes. Estava lá, Moraes estava tomando destilados e fumando charuto no subsolo da mansão festiva do Vorcaro. Não surpreende, né? Incluindo diálogos, olha, conversas frequentes entre Moraes e Vorcaro, incluindo diálogos sobre pagamentos que indicariam proximidade entre o ministro e o empresário. Diálogos sobre pagamentos, deve ser sobre o frentista, o estaciona, né? O frentista mesmo ali e tal, como é que chama? E tal, né? O relatório envolvendo Moraes ainda não foi oficialmente encaminhado à Fachinha. Havia a avaliação de que se o material permanecesse sob a relatoria de Toffoli, que anteriormente conduziu o caso e proferiu decisões divergentes da linha definida pela PF, poderia haver arquivamento. Com a saída de Toffoli do caso, o processo foi redistribuído por sorteio a André Mendonça, alterando o cenário do tribunal e ampliando a pressão sobre os investigados. Eu não sei. O Mendoncinha foi muito docinha com o Toffoli e muito bravo, foi tigrão com a Polícia Federal, que vocês não viram ainda, mas vão ver na live. As falas do André Mendoncinha, pastor, homem de Deus, o Mendoncinha disse que a polícia não podia fazer o que fez com o Toffoli. Aí eu vou perguntar, vão fazer isso comigo também? Foi a indagação do Mendoncinha entre eles, né? Hoje ele se reuniu por quase 3 horas com a PF. O Mendoncinha é brabo, hein? Quero saber se a PF também vai fazer comigo o mesmo que fez com o Toffoli. Temes o quê, Mendoncinha? Então não comemorem, viu, pessoal? Não comemore. Muito antes do tempo assim, o Mendoncinha parece que não está sendo muito aquele terrivelmente evangélico que todos esperavam, hein? Então é isso. PF prepara relatório sobre ligação entre Moraes e o Banco Master. Há diálogos frequentes, inclusive sobre pagamentos. Que tipo de pagamento? Aí eu já não sei. Novo relator do caso Master, Mendonça, se reúne com a PF para mapear estágio da investigação. Cuidado, eu vou ficar quieto. Olha, a Carmen Lúcia disse lá, nesses diálogos que vazaram ontem, que vazaram da reunião, vazaram hoje da reunião de ontem, alguém gravou, né? A Carmen Lúcia disse, meu Deus, todo taxista que eu pego detona o STF e tal, não sei o que, tal. Imagina, a população está contra o STF, ministros, temos que tomar, né? Coisa de moleque, disse algum ministro sobre o vazamento, a gravação e o vazamento da reunião secretíssima dos 10 ontem. Ministros do STF, diz aqui o jornal o Globo, ficam indignados com o vazamento de reunião sobre o caso Master. Alguns integrantes da corte questionaram o conteúdo dos diálogos. Questionaram? Olha o que está estampado aqui na primeira capa da CNN Brasil. Toffoli nega. Toffoli diz, absurdo total essa ilação no dia que eu tenha gravado. Ministros do STF suspeitam que a reunião sobre o Master foi gravada clandestinamente. Uma matéria do Caio Junqueira, dizendo que em novo acordão há previsão de impeachment de Toffoli para que a vaga fosse preenchida pelo Centrão. Sabe, eu acho isso ainda muito ilação. Muita ilação. Eu acho essa história muito rocambolesca de que fosse tão simples assim planejar um impeachment. Primeiro que é o seguinte, nenhum deles, do Supremo, tem interesse que se faça impeachment, porque é um precedente imenso. O medo deles é esse. Faz impeachment de um e abriu precedente, vem mais de 1, 2, 3. Então, os primeiros a serem contra impeachment de quem quer que seja, até do Toffoli, são eles próprios. E na reunião de ontem, não sei se o Caio Junqueira já teve acesso, talvez não, porque ele deve estar muito distraído. Na reunião de ontem, que foi vazada hoje pelo Poder 360, o conteúdo, as salas dos ministros, algum ministro gravou, dizem que foi o Toffoli, e hoje mandou para a imprensa. As falas de todos os ministros davam conta de um placar.
Apenas a Carmen Lúcia e o Fachin estavam contra o Toffoli. Todos os outros estavam juntinhos com o Toffoli, para que o Toffoli fosse mantido no caso Master. Então, eles não têm interesse em fazer. Então, veja que coisa complexa. Fazer um impeachment, todos eles são contra. E porque Lula estaria querendo mais uma vaga para o Centrão. Sei não. Arranjo é defendido, inclusive, por parlamentares próximos ao Palácio do Planalto. O afastamento de Toffoli da relatoria do caso Master e a nomeação de André Mendonça em seu lugar ampliaram a tensão no Congresso. Deputados e senadores voltaram a falar em um novo acordão, hipótese a qual a parte da oposição resiste. Nos bastidores, o arranjo é defendido inclusive por parlamentares próximos a Lula. O desenho prevê o avanço de um processo de impeachment contra Toffoli, ainda neste ano, entregando a sua saída como gesto à oposição. Para quê? Em troca, o Senado aprovaria a indicação de Jorge Messias ao Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, você tira um podre e coloca um que já está em decomposição mais avançada ainda. Nesse cenário, o Centrão indicaria o sucessor de Toffoli, que seria Rodrigo Pachecuzão, o traidor maior da nação. E Toffoli fora da corte, haveria uma espécie de blindagem nas investigações relacionadas ao caso. A cor do caracu, né? Isso interessaria a oposição ou quê? Colocar um imbecil, veja, o Toffoli foi colocado lá dentro em 2011, 2010, mais ou menos com a mesma idade do imbecil. Olha o tanto de travessuras que ele anda fazendo. Interessa ao Brasil, interessa à oposição colocar dois homens decrépitos no Supremo Tribunal Federal, como decrépitos moralmente, como o imbecil e o Rodrigo Pachecuzão? Que cor do caracu é esse? Não precisa fazer impeachment de Toffoli. As investigações vão avançar, ele vai pedir para sair, sem impeachment. Uma fonte ouvida de forma reservada pela reportagem afirma que parlamentares do PT defendem o acerto. Claro, estão obedecendo a Lula, que está com raiva de Toffoli. O novo pedido de impeachment foi protocolado na tarde da quinta-feira. O documento menciona pagamentos de Daniel Vorcar a Toffoli, mas agora já se fala nessas mensagens em que Moraes discute pagamentos com Vorcar. A articulação parte da avaliação de que hoje Moraes, e não Toffoli, é o ministro do Supremo com maior interlocução no Congresso, Moraes. A leitura é de que seria necessário preservá-lo, ainda que ao custo de sacrificar Toffoli. Pesa nesse cálculo o fato de a relação entre Toffoli e Lula não ser das melhores, etc. No entanto, dentro do PT há o temor de que o envolvimento de Toffoli com Vorcar o respingue politicamente em Lula. Gente, isso é um caso tão... Essa história de que todos estariam se unindo para fazer o impeachment de Toffoli e para que Lula tivesse duas vagas a indicar, no caso aberta que está a vaga com a saída de Barroso e a que ficaria com Toffoli. Isso é um arranjo muito complexo, isso. Eu não acredito nisso. E sabe, a impressão que dá, analisando todas essas coisas dos últimos dias e semanas, é que ninguém sabe, nem eles próprios, quem está aí no olho do furacão, sabe aonde é que isso vai dar. A sociedade tem que observar bastante a postura do André Mendonça, de agora em diante, porque nesta reunião que foi vazada, onde eles falaram abertamente achando que só estava entre eles, me surpreendeu bastante as falas do André Mendonça e do Fux. Mas vou falar do André Mendonça. O André Mendonça fez uma defesa muito profunda do Toffoli. Mais do que isso, o André Mendonça fez uma defesa corporativista naquela linha de quem acha que eles são intocáveis, de que eles são imperadores. O André Mendonça... Olha, este diálogo, essas falas que vazaram do André Mendonça nessa reunião, entre todos, mas do André Mendonça, é algo que compromete a imagem que a população tem do André Mendonça. Essas falas autorizam a população a desconfiar que o André Mendonça seja um Toffoli 2 à frente do caso Master / caso do INSS. No Brasil, as coisas parecem funcionar assim, cada um por si e Deus por todos. Mas quando o assunto é Supremo Tribunal Federal, a dinâmica parece ser um pouco diferente. Como já disseram por aí, parece até um clube. E no fim das contas, cada ministro acaba olhando primeiro para o próprio interesse. E foi exatamente isso que aconteceu no caso do Dias Toffoli. Ele saiu da relatoria de uma forma extremamente calculada, uma saída discreta e estratégica. E por quê? Porque se ele permanecesse como relator sendo considerado suspeito, todas as provas e decisões tomadas por ele poderiam ser anuladas. O processo inteiro poderia desmoronar.
Então a solução encontrada foi simples: tirar Dias Toffoli do processo, preservar o processo e evitar prejuízo para todos. Agora surge outro movimento importante. O presidente do Supremo decidiu abrir uma investigação interna para descobrir quem vazou aquela reunião. A pergunta que fica é: será que realmente não sabem ou querem apenas dar uma resposta pública? Porque alguém gravou horas de conversa e isso não acontece por acaso. Há quem levante a hipótese de que o próprio Toffoli poderia ter interesse no vazamento como forma de mostrar que não estava sozinho nas decisões e que havia apoio interno. Se a reunião continuasse totalmente secreta, a imagem dele permaneceria desgastada com o vazamento e o cenário muda. E nesse contexto, chamou a atenção também a postura de André Mendonça. Ele saiu em defesa de Toffoli, algo que normalmente não faz publicamente, e isso surpreendeu muita gente, principalmente porque em julgamentos anteriores houve tensão entre eles. Os dois ministros indicados por Jair Bolsonaro, André Mendonça e Nunes Marques, continuam sendo observados com atenção. Muitos questionam qual será a postura deles nas decisões mais sensíveis. E o ponto central é outro: em breve estarão à frente do Tribunal Superior Eleitoral. Isso significa responsabilidade direta sobre as conduções das eleições, fiscalização das campanhas e aplicação das regras eleitorais. Não é pouca coisa, porque enquanto isso, outras polêmicas surgem, e inclusive envolvendo o Banco Master. Suspeitas que vêm debatidas há anos, há denúncias relacionadas a empréstimos consignados e possíveis articulações políticas do passado. São temas que ainda geram questionamentos e exigem esclarecimento. E quando se fala em relações entre agentes públicos e instituições privadas, o debate sobre influência e lobby sempre volta à tona. No Brasil, esse é um assunto antigo e ainda pouco transparente. O fato é que quanto mais se investiga, mais camadas aparecem. O cenário político brasileiro continua sendo complexo, cheio de conexões e disputas internas que muitas vezes só vêm à tona quando há vazamentos. Disputas de poder ou mudança estratégica. Nós vamos continuar acompanhando tudo isso. E se você chegou até aqui e ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora. Muita gente assiste até o final e esquece de se inscrever. Então já deixe seu like e fique ligados, porque os próximos capítulos dessa história prometem novos desdobramentos. Otaku do